nele, de acordo com o que ele assim ensinou em sua conduta. Eu trago uma mensagem na carta de João. A primeira carta de João está escrito no capítulo 2, no versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, e aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, ou seja, não há nada de novo debaixo dos céus e sobre a terra, como diz o Eclesiastes. Mas o mandamento antigo é este, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. O mandamento é a palavra. O mandamento não é as ordenanças da falsa igreja, as tradições, o rito judaico. O mandamento é a palavra. Resumidamente, Jesus é a palavra. E como mandamento, Jesus só deixou 2. Se resume no amor a Deus total e verdadeiro e no seu próximo. E a Bíblia fala que é aquele amor verdadeiro e não fingido. A Bíblia está dizendo no livro de João que se nós o conhecemos, nós guardamos seus mandamentos. Quantas pessoas afirmam conhecer Jesus? Será que conhece mesmo? Será que você realmente conhece mesmo Jesus? A grande realidade que muitos provam na sua conduta que não conhecem a Cristo. Conhecem uma religião, conhecem tradições, conhecem mandamentos dos homens, dos padres, pastores que dizem façam isso, façam aquilo. Mas, e quanto à palavra de Jesus Cristo, o mandamento de Deus, conhece? Aqui a Bíblia fala no versículo de número 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Aquele que diz que conhece Jesus Cristo, não guarda seus mandamentos, não obedece a palavra de Deus, são mentirosos. E quantos mentirosos pela terra? Quantos mentirosos pela terra? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, onde muitos hipocritamente estão confessando Jesus com os lábios, mas o negando em suas ações, sua conduta. Aleluia, é verdade. Dizendo que conhece Jesus, mas porém a sua conduta, ela não dá testemunho do verdadeiro Cristo. Aonde a Bíblia fala em Coríntios, quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos. São incrédulos. Cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Se tornaram incrédulos, os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais não têm compromisso com a verdade de Deus, são incrédulos pela terra, têm religião, participam de cultos ou até missas, fazem os rituais, aquilo que mandam fazer, missas, fiéis, todos são juntos, não transgridem o mandamento, guardam o sábado, porém, na verdade, são sepulcros caiados, são verdadeiros sepulcros caiados, aonde os seus pecados estão ocultos, sendo ocultados, lançados debaixo do tapete, cuidando somente no exterior, somente de uma aparência. É o falso evangelho que muitos estão seguindo, vivendo de aparência, de falar bonito, de falar de Deus,
mas na verdade de Deus não tem nada. Dizem que o conhecem, mas mentem. São mentirosos. No livro de Tito, no capítulo 1, versículo final, diz: dizem que o conhecem, mas negam em suas obras, sendo reprováveis em toda obra diante de Deus. Sabe quem que são esses? Esses são os falsos cristãos dessa geração. Esses são os evangélicos, os católicos, cujos quais dizem conhecer a Deus, mas na verdade não conhecem. Não conheceram. Não tiveram um verdadeiro encontro com o verdadeiro Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós testificamos daquilo que conhecemos, daquilo que nós conhecemos. Nós só podemos testificar de Jesus de acordo com a palavra se nós o conhecemos segundo a palavra. Agora, se nós dizemos que conhecemos e não guardamos seus mandamentos, nos tornamos mentirosos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Guardar a palavra de Deus é guardar o mandamento de Deus, ou seja, a palavra de Deus sendo praticada é o mandamento de Deus escondido em seu coração. A palavra de Deus sendo vivida na prática é muito mais valioso do que você levar o título religioso de pastor, de levita, porque na verdade essa é uma grande farsa. E a Bíblia diz que aquele que está nele também deve andar como ele andou. Aí você descobre se você realmente pertence a Cristo e se você realmente está nele. Porque todo aquele que está em Cristo anda como ele andou. Jesus andou. Jesus é a verdade. E quantos hoje estão vivendo debaixo da mentira? Quantos hoje estão vivendo debaixo da mentira? Quantas pessoas estão vivendo no engano? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de seus caminhos imorais? São pessoas beberronas, são pessoas que levam o nome de Jesus, mas na verdade são verdadeiros idólatras, que não conheceram a verdade, não acolheram o amor da verdade, a fim de que possam ser livres. O amor da verdade ainda não penetrou o coração dos quais o confessam Jesus como seu Senhor, e por isso não alcançaram a verdadeira liberdade e a verdadeira libertação de seus pecados e da condenação. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. O caminho é estreito. Jesus é luz e não trevas. Jesus é a verdade, não há tolerância à mentira. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus, ou seja, não é José, não é Maomé, não é Pedro, não é São João, não é Chico Xavier, não é Allan Kardec, não é Ellen White, não é nenhum outro nome senão o nome de Jesus. Por esses nomes, o homem não tem resultado algum, mas pelo nome de Jesus Cristo, através do ensinamento de Jesus, não é somente o nome, mas principalmente a fé verdadeira, a conduta em Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que proferem em nome de Jesus devem se apartar do mal. Então não é somente o nome de Jesus que deve ser levado, porque o nome de Jesus hoje está na política. Hoje coloca o nome de Jesus na política e se gloriam de ter um cargo de pastor, mas na verdade lá Jesus não está. Um dos lugares que Jesus não está é a política. Uma coisa é a política, outra coisa é Jesus. Jesus de um lado, a política do outro, os dois não se comunicam, os dois não se unem, não há união de Jesus e a política. Mas o que vemos hoje é uma apostasia. É uma apostasia, são obreiros fraudulentos. Os que dizem que são de Deus, que dizem que são pastores levantados por Deus, mas na verdade exercem um cargo a qual não tem nada a ver com Deus. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que Deus levantou as autoridades
para castigo dos malfeitores. Deus colocou as autoridades, os seus governantes, seus ministros, para castigar os malfeitores. Mas, porém, se não quer estar sujeito às autoridades, então caminhe em temor, em piedade e temor diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. Quem anda em temor diante de Deus, quem anda em temor a Jesus Cristo, os quais se apartam de todo o mal, não precisam temer a autoridade. A autoridade maior é Jesus Cristo, é Deus o Todo-Poderoso. A autoridade a qual nós já seguimos é o próprio Deus. E aqui a Bíblia fala que Ele, no princípio, deixou mandamentos. E aqueles que não guardam suas palavras são mentirosos, não estão na luz, estão em trevas. E as trevas lhe cegou o entendimento de tal forma. A Bíblia diz que estavam tateando em meio à escuridão, até que Jesus Cristo, a luz, resplandeceu, até que Cristo, a luz, apareceu, de uma forma a qual os judeus se escandalizaram, porque não era um rei com coroa, não era um rei num cavalo branco com carruagem, nos quais o crucificaram. Você percebe que Jesus foi crucificado pelos religiosos e pelos políticos. Jesus foi crucificado por esses mesmos hoje, a qual usam o nome dele para suas candidaturas, para poder defender uma causa a qual Deus não defende, a qual é este mundo. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus não defende a causa deste mundo. Jesus, ele defende a causa da sua igreja. A causa deste mundo já tem os que defendem, mas a causa da igreja, quem defende é o próprio Cristo, pelo seu próprio poder, por meio do seu poder, que é o Evangelho. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra de Deus é o poder de Deus exercido na terra, por meio daqueles que temem ao Senhor. Só que aqui nós vemos que as pessoas não estão temendo mais o nome de Deus, as pessoas não estão temendo mais o Evangelho, as pessoas não estão investindo no Evangelho. Infelizmente nós vemos as pessoas investir mais na política, numa campanha política, do que no Evangelho. Isso é uma vergonha. Passamos o ano inteiro, raramente vemos alguém proclamar o nome de Jesus no trio elétrico, mas os pseudos pastores cristãos usam do mesmo para poder proclamar e alavancar seu nome e assim eleger a sua candidatura. Porém a própria palavra de Deus, as pessoas não proclamam. Porém Jesus, aquele grande dia, ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Sabe por quê? Jesus, ele fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então não se engane com os que usam do nome de Deus, com os que falam de Jesus em cima do trio elétrico, os que falam eloquentemente do nome de Deus, de uma forma convincente, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor realmente fazem a vontade desse Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor realmente se sujeitam a esse Deus, a qual dizem que é Senhor, e que na verdade Ele só é Senhor quando se há fidelidade e obediência. Jesus fala: se eu sou o Senhor teu Deus, aonde que está a minha honra? E por que me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Jesus só é Senhor aonde há obediência. Jesus só é o seu Senhor aonde há fidelidade. Jesus está sendo chamado de Senhor por um povo rebelde, idólatra, adúltero, por um povo que proclama o seu nome, mas os seus passos caminham largamente a pecar, caminhando para a perdição. A própria palavra do Senhor fala: irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo. Não tem nada novo, não existe novidade, não tem uma religião nova que vai te aproximar de Deus, não existe uma mensagem nova que vai te levar até Deus,
Não existe um enviado de Deus, um profeta enviado de Deus novo na terra, temido pelas nações, que vai te aproximar de Deus. Não existe uma igreja local de Deus na terra específica para te aproximar de Deus. Não existe mandamento, não existe novidade. E Eclesiastes fala que não há nada novo sobre a terra e debaixo dos céus. Tudo quanto a palavra de Deus diz, quanto ao mandamento, se refere à fidelidade. E a Bíblia diz que este mandamento é antigo, que é a palavra antiga, a qual vós ouvistes desde o princípio. Outra vez, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, é a própria palavra. Nós vemos hoje um grande debate, uma grande questões que não levam a lugar nenhum, onde as pessoas dizem que o mandamento é: não trabalha no sábado, não come isso, não come aquilo. O mandamento é: dê o dízimo do seu salário. Mas na verdade o mandamento, a Bíblia se refere à própria palavra. Não há mandamento novo. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ou seja, não é com fingimento, mas com toda a força que há na tua alma, com toda a força que há em ti. E ao teu próximo, ou seja, amar o teu próximo não é se em retribuição se te ama. Mas Jesus fala no Evangelho de Mateus: amai aquele que vos maldizem, e se te amaldiçoar, abençoa. Nessa condição, será que é possível? Será que isso para você se torna algo possível? Nisso se conhece se está em Jesus Cristo ou não. Nisso se descobre se realmente está nele ou não. E se nós dissermos que estamos nele, que o conhecemos e não praticamos seus mandamentos, nos tornamos mentirosos. Essa palavra era para fechar muitas portas de denominações se ela fosse levada a sério. Essa palavra era para poder levar as pessoas a uma conversão verdadeira se fosse levado a sério. Mas a questão é, as pessoas não levam Deus a sério. As pessoas tratam Deus como um menino. É chamado de menino Jesus todo ano em 25 de dezembro. As pessoas tratam Deus como um personagem, como um boneco que não se move do lugar, e que as pessoas limpam, tiram sua poeira, beijam sua testa, levam para onde quer. As pessoas tratam Deus como morto, e por isso não reverenciam e não praticam a sua palavra, porque na verdade é como se Deus apenas fosse uma mera imaginação da mente. Por isso que as pessoas não levam Deus a sério. Mas quando a Bíblia refere na vinda de Jesus, em Mateus 25, que ele virá nas nuvens no céu, a Bíblia mostra que naquele dia as nações vão temer. Lá no livro de Apocalipse mostra que as pessoas vão querer esconder a sua face, e elas vão dizer: ó pedras, ó montes, caiam sobre nós. Naquele dia haverá o verdadeiro temor, onde as pessoas vão querer se esconder de Deus. Por quê? Porque hoje vivem como se não existisse Deus. Vivem como se não houvesse mandamento. Vivem como se Deus desse aprovação a tudo e como se Deus estivesse em tudo. Vivem como se Deus estivesse abençoando e aprovando suas ações, e que na verdade são ações vergonhosas, sem temor a Deus, sem fidelidade a Deus. Mas naquele grande dia vão dizer: ó pedras, caiam sobre nós, ó montes, caiam sobre nós, de tanta tribulação que haverá sobre a face da terra, sabendo que o seu juízo já está próximo, e que estarão diante de Deus e comparecerão diante de Deus para o juízo. A Bíblia fala: outra vez eu escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. E aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse é o contexto da palavra, onde o mandamento se resume nisso: amor. E amor é fidelidade a Deus em tudo.
no oculto, no mínimo, no pouco, naquilo onde Deus te contempla e os olhos do homem não vê. Será que está havendo temor de Deus? Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, examine cada um, pois, a si mesmo. Examine, pois, cada um a si mesmo. Está havendo temor diante de Deus? Na sua conduta está havendo verdadeiro temor ao Senhor dos Exércitos? Porque todos aqueles que confessam o nome do Senhor devem se apartar de todo mal, de toda iniquidade. Jesus ordena a todos, e em todos os lugares, que venham a se arrepender dos seus pecados, porquanto Ele tem um dia determinado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo por meio do varão a qual Ele destinou, disso deixando certeza. Não resta dúvida que o juízo do Senhor está próximo e que vai acontecer, e que o próprio Jesus Cristo estará como justo juiz, assentado à destra de Deus Pai, para julgar nações, aonde uns serão lançados no lago de fogo e outros, para a glória de Deus Pai, na Nova Jerusalém, triunfarão para todo sempre. Se hoje ouve a palavra do Senhor, que possa haver arrependimento e temor, que o Senhor Deus possa ordenar as suas ações, a fim de que venham se arrepender. Busca o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento, e que a paz do Senhor Jesus possa ser encontrada no seu coração. Amém, louvado seja o nome do Senhor.